Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Direito Eleitoral. E para você votar na pessoa, ela tem que fazer uma ótima propaganda, né? Para ela atingir o maior número de pessoas possível e para todo mundo confiar nela, né? Para todo mundo achar que ela realmente é uma boa pessoa e que ela realmente tem condição de gerir uma cidade, um estado, um município, de gerir o Brasil inteiro, como no caso de Carlos foi presidente do Brasil, né, da nossa Federação Brasileira. E para você chegar até lá, você precisa de muita propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral no rádio, na TV, no Instagram, santinho, bandeirinha, adesivo no carro, tem de tudo. Adesivo para roupa. Propaganda eleitoral ela acontece de várias formas, né? E a gente já viu ali, né, que a propaganda eleitoral ela tem que seguir alguns parâmetros, e é exatamente isso que a gente vai ver aqui hoje, tá? Os parâmetros da propaganda eleitoral. Infelizmente, não pode falar mal do outro candidato, não pode dar cadeirada, não pode tentar matar, não pode mandar matar, não pode fazer propaganda vexatória, não pode fazer propaganda com discurso de ódio, tem várias coisas que não podem. Igual, por exemplo, tem coisas também que, né, a gente já sabe, nem todo mundo tem o mesmo tempo de rádio e TV. Às vezes você vai ver um candidato a vereador, coitado, ele tem 10 segundos para falar tudo que ele quer falar aí com seu mandato. Aí acaba que ele fala o nome dele, o número e o slogan de campanha dele. E meio que nem cabe nesses 10 segundos, né? Você vê que a pessoa fica até sem ar ali para caber tudo dentro desse tempinho. Mas, assim, você tem aí, então, essa questão de diferença, né? Se for um político muito grande, tem meia hora para ele falar. Se for um político pequeno, ele tem 10 segundos ali, e é isso. É só para... Pelo menos você teve direito de aparecer na campanha, né, ali eleitoral. Vai todo mundo, antes do Jornal Nacional, ficar lá vendo, né? E você foi aparecer lá na TV, pelo menos. Você tem aí conquista, vitória que você pode colocar aí, né, nas suas redes sociais, e sua família pode compartilhar com você e ficar muito feliz que pelo menos você passou na TV. Se isso vai dar algum resultado, não sei, né? Vai depender do que você faz, além ali da hora de rádio que você tem. Mas essa já é uma diferença que todo mundo sabe sobre propaganda eleitoral. Nem todo mundo tem o mesmo tempo. Por quê? Primeiro pelo dinheiro, né? E segundo porque a gente já viu que tem a convenção, né? A convenção é como se escolhem quem vai para onde. Às vezes aquele candidato que tá passando na TV não era nem para ele estar concorrendo. O que acontece? O partido ele precisa de um número mínimo, né, de pessoas. Então aqui na minha cidade, você tinha que lançar para vereador no mínimo 3 pessoas. Eu conheço um colega que estudou comigo na graduação que ele veio como vereador, e ele veio como vereador só porque realmente no partido que ele está afiliado não tinha mais ninguém para vir. Ele só realmente veio para completar a chapa e ele poder lançar o partido ali direitinho. Então, é isso. Tem pessoas que estão ali só para cumprir tabela. Agora, tem pessoas que são a ponta do partido, né? Tem pessoas, opa, passei aqui, não tem problema, volta, calma. Tem pessoas ali que são a ponta, né, estrela do partido, e são pessoas que têm ali realmente uma injeção de lucro, uma injeção de investimentos e várias coisas para que aquela pessoa ela consiga despontar na campanha, né? Então dá para você ver assim, quem são os relegados do partido, né? E quem são as pessoas ali que ele realmente quer e tem interesse que sejam eleitas. Então, assim, todo mundo tem o direito de concorrer à eleição estando dentro dos critérios de elegibilidade que a gente já viu? Sim, mas vai depender do seu partido ali, né? Se tem espaço para você, se não tem. Às vezes ele vai falar assim, não, na outra eleição você vem, calma, a gente tá guardando um lugar bom para você aí. Ele só não quer que você não venha mesmo. Então, assim, tem essas questões internas também de organização partidária. Não existe candidato autônomo no Brasil, tá? A gente já discutiu sobre isso também, já fez várias críticas, né? Quando eu falo a gente, é porque eu imagino que eu estou falando aqui e você refletindo aí, tá? Concordando ou não. Então a gente já fez, tá? Não leve tudo que eu tô falando a sério como se fosse verdade absoluta. Mas vamos lá, vamos ver alguns outros parâmetros que a gente tem que seguir quando a gente tá falando de propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral, claro, tem por objetivo captar o voto do eleitor em favor de determinado partido ou candidatura. Geralmente é a favor de uma candidatura específica, né? Você, claro, tem que falar de qual partido você é filiado, você não pode omitir, não pode fingir que você não é filiado a partido nenhum. Então, às vezes, assim, você é filiado a um partido que não tem muito a ver com você, sabe? Vamos supor assim, vamos supor que... vamos dar nome aos bois? Acho que a gente é bem maduro para isso, né? Vamos supor, por exemplo, quem é o candidato do PT? Que desponta? Lula. Vamos supor que o Bolsonaro, ele
se consegue entrar ali, se filiar no partido do PT. E aí ele quer concorrer a uma eleição, mas ele não, no santinho, nas propagandas eleitorais, ele não coloca que ele é do PT. Não, tem que vir no seu santinho, partido ao qual você é filiado. Tinha outros partidos para você escolher. Se você não gosta do seu partido, você está envergonhado, muda, tem como mudar, sabe? Você não é obrigado a continuar filiado a nada. Então, assim, é só você sair. Então, vamos supor, você quer fazer uma propaganda eleitoral e não quer que ninguém saiba que é propaganda eleitoral, também não pode. Então, assim, tudo que você fizer durante o período de propaganda eleitoral, que inclusive tem um período, né, tem que ser taxado como propaganda eleitoral, a pessoa tem o direito de saber. Isso, claro, quando a gente estava falando da época que a pessoa ouvia rádio, é uma coisa. Por que isso é importante falar hoje em dia? Pode parecer meio óbvio, né? Mas, por exemplo, se a pessoa começa a fazer uma transmissão na rede social dela ao vivo, no Instagram, ela pega o telefone e começa a falar: isso é propaganda eleitoral ou não é? Um candidato a prefeito, utilizando a rede social dele para fazer uma comunicação com seus eleitores. Depende do que ele está falando, né? Se ele estiver contando só como é que foi o dia dele, o que ele está comendo no almoço dele, é indiferente. Mas agora, se ele estiver fazendo uma publicação ao vivo, como se fosse um comício, né? Só que não é presencial, é virtual. Então, se ele estiver proferindo um discurso político, tentando ali plantar, né, plantar sementes, né, para candidatura dele, falando o que ele vai fazer, dos projetos e tal, ele está fazendo propaganda eleitoral. Às vezes você tá passivamente consumindo aquele conteúdo sem se tocar que o cara tá se oferecendo pra você. Vote em mim, vote em mim, vote em mim. E é só porque tá numa live no Instagram, que seria uma coisa menos formal, você não vai taxar como propaganda eleitoral? Não, tem que ser taxado como propaganda eleitoral. Geralmente vem do lado, assim, escrito propaganda eleitoral, o partido, o número do candidato, coisas nesse sentido, tá? Se a pessoa fizer um rios durante a campanha, tem que vir taxado como propaganda eleitoral? Sim, o certo é esse. Pra você saber que é uma propaganda eleitoral, tá? Exatamente nesse sentido. Ele tá fazendo uma contra-propaganda. Então, assim, um candidato falou mal do outro. É o que eu falei. Você pode falar mal da gestão, gente, o quanto você quiser. Você sempre pode falar mal de qualquer gestão, de qualquer pessoa. Pode não ser nem do seu estado, do seu município. Você pode, porque quem tem boca vai a Roma. Agora, o que você não pode falar mal do CPF? A gestão pública, o gestor público de Três Rios tem vários gestores públicos, tá? Tem várias secretarias. O gestor público de Três Rios é uma porcaria. O gestor público é uma pessoa não nominada. Não porque eu não falei o nome, mas que o gestor público é um cargo inventado. O gestor público, na verdade, não é ninguém. É igual uma empresa. A empresa não tem sentimentos. A empresa não tem honra. A empresa não tem imagem. Então, uma empresa jamais sofreria injúria, dano moral, difamação. Difamação não tem que dar, né? Mas dano moral. Ofendeu a honra da empresa. Que honra da empresa? Que honra da empresa? A empresa tem honra? A empresa pode ter uma marca que foi prejudicada por uma propaganda falsa, incriminações falsas. Agora, você não pode falar que a pessoa tem um dano moral. Um dano moral? Assim, moral de moral mesmo? Que moral que a empresa tem? A empresa não é uma pessoa. A empresa é uma construção jurídica. É para você separar literalmente a pessoa física da empresa que ela está abrindo. Como é que você fala que essa pessoa é a mesma coisa? Não é. É igual a mesma coisa. Eu posso falar mal da prefeitura quando quiser. O prefeito é uma porcaria. Porque o prefeito é um cargo. Eu estou falando mal do cargo, da gestão que está sendo feita no uso desse cargo. Agora, eu não posso colocar o nome do prefeito e começar a falar mal dele. Porque eu estou criticando o CPF. Então, sempre tenha isso em mente, tá? Você pode falar mal quanto você quiser, mas onde que eu quero chegar com isso? Isso tem acontecido muito nas campanhas que a gente viu agora nessa última eleição. Bom, não sei se você viu, né? Eu vi, pelo menos. Aqui na minha cidade o negócio pegou fogo. Você tem, por exemplo, uma campanha que não é pautada em projetos. A campanha do cara é só um falar mal do outro. Então, um faz a propaganda, o outro faz a contra-propaganda. Qual que era o certo? Nesses vídeos que vinham pra lá e pra cá no Instagram, já tava ficando chato, tava aparecendo uma briga de Facebook com muito dinheiro rolando no meio, né, pra fazer a edição do vídeo ficar bonito. A única coisa que tinha ali no meio era essa discussão boba de que o fulano é um porcaria e o outro é um corrupto e não sei o que, e as pessoas trocando acusações pessoais, né? Tava faltando só a cadeirada. E não vinha
os vídeos taxados como propaganda eleitoral. Coisa que está errado. É propaganda eleitoral. A contra-propaganda também é um meio de propaganda. Você se defender também é uma forma de propaganda eleitoral. Tá vendo do cronograma da propaganda eleitoral? Então, assim, a gente ainda tem muita dificuldade em ajustar esses meios virtuais às regras. Mas na prática, no feijão com arroz todo mundo sabe, né? Santinho, bandeirinha, horário na TV, no rádio, passos candidatos. Então você já sabe que você está dentro formalmente ali num período de propaganda eleitoral. Debates. Debate da Globo para presidente, debate aí que rola cadeirada para presidente de São Paulo, coisas nesse sentido, tá? Mas de qualquer jeito, na internet, na rua, no debate, a intenção é captar o voto do eleitor, tá? Lembrando que você não pode fingir que você não está afiliado a partido nenhum e que você tem que taxar as suas condutas conforme elas são. Você não pode fingir que você não está fazendo propaganda eleitoral. Você não pode dissimular, tá? Você subir o morro e apertar a mão das crianças carentes, daquela senhorinha que tá cheia de catarata, você prometer para ela que você vai construir um hospital dos olhos, isso tudo, não tô falando no caso específico não, tá? Pelo amor de Deus, esse caso realmente é inventado. Você fazer isso tudo é propaganda eleitoral. Você está fazendo uma propaganda presencial. Como é passar na feira, propaganda presencial eleitoral. Claro que você não precisa andar com cartaz falando assim, estou fazendo propaganda eleitoral. Porque todo mundo sabe, está num período em que isso é permitido. Agora, e quando a pessoa não sabe? Ela vai ficar consumindo passivamente os seus discursos? E se ela conseguir captar um eleitor? Só jogando conversa fora assim, não, é só uma opinião minha. Não, é propaganda eleitoral. Tem que aparecer ali, tá? Aqui do ladinho, talvez você não vá ver o que tá escrito, mas você consegue ver que tem um negocinho branco aparecendo, não consegue? Umas letrinhas de lado. Então, tá escrito propaganda eleitoral e o CNPJ do partido. Então, assim, é uma forma de você mostrar que você está fazendo propaganda eleitoral. É um vídeo que ela tá divulgando na rede social dela. Opa, mas a rede social não é da vereadora, não tá na época de campanha, ela não está fazendo um vídeo a favor da campanha dela para conseguir exatamente cooptar eleitores, então é propaganda eleitoral. Então a gente tem que ter cada vez mais a regularização dessas coisas. Vocês podem ver que não atrapalha você ver nem nada, e quando você abre para ver, dá para você ver que tá escrito ali no cantinho, é igual bula de remédio, é igual você comprar um remédio e não dá para você ler a bula. Como é que eu vou saber a contraindicação, essas coisas? Então, assim, a propaganda eleitoral tem que vir com a bula dela também. A propaganda eleitoral tem que vir com o que é de verdade, com o rótulo que ela é. Até porque fazer propaganda eleitoral não é crime, tá? Fora do período, claro é. Mas se você estiver fazendo dentro do período, tudo certinho, você tá elegível, tá dentro do partido e quer cooptar eleitores, você tem mais é que fazer a propaganda física, virtual, santinho, bandeirinha, adesivo, compra voto, faz o que você quiser. Agora, você precisa rotular direito, ainda mais nesses meios mediáticos da internet. Porque nesses casos, não tem como você saber. Às vezes a pessoa tá fazendo um discurso ali que você não sabe, entendeu? Então, assim, fica feio, sabe? Você vê que a pessoa ela tá fazendo propaganda. Mas e aí? Igual, por exemplo, você quer fazer uma passeata. Então você chama... Uma caminhada. Você quer chamar os seus eleitores para fazer uma caminhada. Você precisa levar um cartaz falando que é propaganda eleitoral? Não. É uma demonstração de poder, é uma demonstração de votos, é uma demonstração de quantos eleitores e apoio você tem. Geralmente isso acontece para prefeito, né? Coisas nesse sentido. Deputados, presidente, né? Marcha da Vitória, coisas assim. Você precisa? Não, porque tá claro que aquele é um movimento político. Agora, você fazer um Reels no Instagram, você não pode confundir várias pessoas? Então você não pode fazer as pessoas de bobo, tá? Bom, no período de propaganda eleitoral, então as pessoas têm esse direito de acesso aos meios de comunicação, realizar atos de campanha, como panfletamento, bandeirinha, já falei, santinho, essas coisas. Com a internet você tem os meios de divulgação, não só pessoais, em que você tem que ir para as ruas fazer alguma coisa, mas você também tem os meios virtuais, onde você pode divulgar a sua presença para um alcance muito maior de pessoas, inclusive comprando, né, essa divulgação com os anúncios aí, né, com a entrega no Instagram, tem como você fazer essas coisas para atingir o seu público-alvo. Então, por isso que a importância de quando não foi explícito que é propaganda eleitoral, mesmo que todo mundo saiba que aquela pessoa é vereador,
tá taxado, até para você evitar problemas com a justiça eleitoral depois, tá? Até para não ter uma pessoa de má fé. Por exemplo, às vezes você é uma pessoa super jovem que tá assistindo esse curso, super jovem. Super jovem. E você fala assim, cara, mas é claro que isso aqui é propaganda eleitoral. Mas a sua avó vai saber? O seu avô? O seu tio? O seu primo? Aquela pessoa da sua família assim que não tá tão habituado com tecnologia? Essa pessoa vai saber? Ah, mas essa pessoa vai morrer. Mas até essa pessoa morrer, ela ainda vai participar de várias outras eleições. Então essa pessoa não pode ficar passivamente consumindo conteúdos que são de cunho eleitoral, que são de cunho de convencimento, sem ter noção de que ela tá sendo comprada. Entende? É má fé nesse caso. Então, apesar de você ser sabichão, outras pessoas não são. Outras pessoas são analfabetas, outras pessoas têm, né, menos intimidade com tecnologia, outras pessoas estão cagando e andando, e aparece para elas um anúncio. Então tem que estar com o anúncio de que é propaganda eleitoral, tá? Ah, mas isso não vai mudar a minha opinião. A da sua avó vai. A da sua avó vai, porque o candidato vai falar que o Lula é filho de Satanás e o Bolsonaro é filho de Jesus. E vai botar lá, você é a favor de Jesus ou Satanás? Você é a favor de Satanás? Vote no Lula. Você é a favor de Jesus? Vote em mim. Aí a sua avó vai votar na pessoa, porque ela apelou para um cunho religioso. Você acha que os velhos não acreditam nessas coisas? Acredita, gente. Por que vocês acham que tem tanta fake news no Brasil? Pô, porque tem as pessoas que não conseguem ver. Meu pai mesmo é uma pessoa que outro dia tava perguntando pra mim. Ele falou, minha filha, é sério que o STF quer mudar o nome do pai e da mãe no registro? Eu falei, como assim? Mudar o nome do pai e da mãe no registro das crianças? Eu falei, vai mudar pra quê? Não tem como você mudar o nome do pai e da mãe no registro, não, é? Ele falou, não, ele vai botar mãe e pai escrito em gênero neutro. Eu falei, pai, como é que é mãe escrita em gênero neutro? Que já termina com mãe, vai ficar o quê? Pai, pai? E assim, o meu pai é uma pessoa até muito bem informada. Mas ele me perguntou com muita seriedade, muita preocupação. Eu falei, ué, gente, eu nem refutei o mérito, né? Assim, claro que não. O mérito que eu refutei foi, pai, mas como é que fica isso aí em gênero neutro? Nem tem, né? Nem tem um equivalente, então não tem como. Então, assim, as pessoas, elas são convencíveis pelos conteúdos, principalmente aqueles que elas recebem de modo informal, só passou ali na tela dela. Então, às vezes, a pessoa ela vai cooptar várias pessoas com uma propaganda de mau caráter que não está taxada como propaganda, tá? Então, por isso que é importante você ter transparência durante a propaganda eleitoral, tá? Ai, mas isso aí é mimimi. Você conhece alguém na sua família que espalha fake news. E ó, não precisa ser fake news de um lado nem de outro. Tem dos dois. Não existe gente ingênua. Existe. Ah, não existe uma pessoa que ia se enganar com isso. Existe. Então assim, mas o que isso tem a ver com propaganda eleitoral? Tem a ver que a gente tem uma migração da propaganda eleitoral muito mais para as mídias sociais que tem essa possibilidade de alcance maior das pessoas que são contra ou a favor daquele candidato. E você postar um Reels e tá todos assim, os seus apoiadores comentando, ou todos os seus haters ali, né, o pessoal da oposição, pra você dá a mesma, porque engaja do mesmo jeito. E o Instagram, né, o algoritmo vai mandando pra pessoas aqui da região, né, por exemplo, os 3 rios onde eu moro. Então, assim, a propaganda eleitoral, ela migra pra esses sites, migra pra esse âmbito virtual. E nesse âmbito virtual, a gente ainda carece de regras muito claras sobre o que é propaganda eleitoral e o que não é. Então, a gente tem que evitar que pessoas consumam passivamente esse conteúdo eleitoral, para que a gente não tenha essa captação de má fé dos eleitores, tá? Para que as pessoas possam fazer escolhas conscientes. É igual você ligar para velhinho e oferecer empréstimo. O velho não entende nem o que você tá falando, porque ele tá surdo. E aí já foi proibido ligar para velho para fazer empréstimo, seguradora. Por quê? Porque você engana o velho com um monte de informação e quando ele vê, ele tá todo endividado. O que não é nem negócio para você, dono da seguradora, porque a pessoa agora não tem como te pagar. Porque ela é pobre, né? Os aposentados não estão esbanjando dinheiro, pelo menos os que eu conheço, não. Então, assim, essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas idosas, pessoas que não têm contato com tecnologia, crianças, elas são muito suscetíveis à propaganda. Então, no mínimo, essa propaganda ela tem que estar taxada como propaganda. Para pelo menos se olhar e falar assim, safado tá querendo comprar meu voto. Aí, tá achando que eu vou votar nele só porque ele falou isso aí. É só para a pessoa ter informação. Tá? É igual quando vem aquelas letras pequenas no contrato e você não lê e depois você fala, gente, mas que é isso no contrato? Não pode letra pequena no contrato, isso é coisa de filme. O contrato você tem que saber o que está escrito.
Exatamente para a pessoa não te pegar de má fé. Entende? Ah, mas qual o problema? A pessoa se convenceu. A pessoa não se convenceu. A pessoa foi convencida pela má fé e pelo ardil da retórica de outra pessoa que não quis taxar. Se você está fazendo um bom trabalho como político, por que você não pode declarar que você está fazendo campanha eleitoral virtual? Então, tá? Tem essas questões. Fica aí o questionamento. Então, essa é a primeira parte da aula que eu queria falar sobre mídia, propaganda eleitoral, coisas nesse sentido, tá? O que é propaganda eleitoral e qual é o seu objetivo? Meramente retórico que tá aí, vocês já sabem, né? Todo mundo sempre soube.